Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos retornando neste ano aqui de 2023 com as nossas entrevistas. E nós vamos inaugurar aqui esse novo começo aqui de entrevistas em 2023 com a nossa colega de profissão, Poliana Ferreira. Obrigado, Poliana, por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui com essa entrevista, esse bate-papo. Prazer todo meu, Jaime. Sou super sua fã. Quando eu comecei aqui no mundo online, era no seu canal que eu me inspirava. Então, é um dia muito legal para mim poder esse contato mais próximo de você. Legal, legal. Pessoal, para quem não conhece, acho difícil ninguém conhecer, mas a Poliana tem um canal aqui no YouTube que está indo muito bem, obrigado. Também tem cursos online, a gente vai falar isso aí durante o bate-papo, mas aparentemente você parece uma pessoa jovem, assim. Conta um pouquinho do seu começo na sua introdução no mundo artístico. Como é que foi, Poliana? Pô, desde criança, eu, no caderno, começava de trás para frente, desenhando, desenhando, até que tomava o caderno todo. Sempre aquela criança que está desenhando e nunca pensei em nenhuma outra profissão que não fosse ser artista, né? Tive Aham. muito apoio do meu pai para fazer cursos logo cedo de desenho, desenho técnico, que é uma parte que, às vezes, eu sinto que os artistas pulam, que é ir direto para a pintura, como se fossem coisas distintas, e, na verdade, não é, né? A construção da pintura começa a partir do desenho. Se você não domina ele, então eu dava muito valor ao desenho. Fiz um curso de 3 anos sem pegar no pincel para poder realmente ter uma base para poder iniciar na pintura. Isso com 14 anos. E de lá para cá, fiz pedagogia e uso o que eu aprendi na pedagogia para ensinar a pintura. A pedagogia que você fez era voltada para as crianças, né? Você chegou Sim, chegou a dar sim. aula para criança? Eu não queria ser professora, na verdade, eu não gostava era de estudar. E quem pagava meus estudos era a minha madrinha. Ela fez, olha, pelo menos uma profissão. Depois você faz o que você quiser. Então eu fiz pedagogia, peguei o canudo, joguei lá no canto, porque como professora nada me atraía. E fui fazer artes plásticas. Mas Certo. foi uma decepção muito grande. Nos primeiros meses, detestei. Detestei. Peraí, você foi fazer Acho faculdade de artes plásticas ou um curso técnico? faculdade. Faculdade. Porque Faculdade. metade dos seus professores não sabia menos que você? Não, não era nem isso. Era um descaso com a profissão artista. Certo. Eu achei tudo muito largado, tudo muito faz de qualquer jeito, tá lindo, e eu não senti uma profundidade naquilo que estava sendo passado, eu achava tudo muito aleatório. Então eu resolvi procurar ateliês onde me desse mais profundidade técnica e eu juntei com a pedagogia para estudar e formatá-lo. Começa por aqui, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Não tinha isso, esse passo a passo. Você chegou a fazer licenciatura plena ou bacharelado em artes plásticas? Licenciatura. Mas eu não terminei, não. Não, porque assim, né? Eu conversei com outro artista aqui numa entrevista há um ano atrás, e eu também fiquei decepcionado na faculdade, porque não é só, às vezes, a baixa qualidade do ensino em si, mas também um ciclo vicioso. É uma formação de professores para formar outros professores e forma outros professores, e é só isso. Eles não têm uma visão meio de formar um artista para um ateliê, porque na cabeça deles, o artista não vive. Quem vive é professor. Exato. Não é isso? É isso, exatamente isso. A gente tem um ateliê, é um negócio. Claro. Tem a nossa relação de amor pela pintura, pela arte, conseguiu a profundidade, conseguiu o detalhamento, é uma coisa. Mas o que é que a gente faz com tudo aquilo que a gente produz? Como a gente se mostra para o mundo numa exposição? Porque quando você faz medicina, o médico ele é ensinado como é que ele vai atender um paciente. O paciente chega a óbito e ele vai dar a notícia para a família como? Rindo, ele vai de chinelo, ele tem uma forma de se apresentar. Claro, claro, claro. Os artistas não têm. Os artistas são rotulados de doido, de viciado, assim, tudo Perfeito, que perfeito, perfeito. É as isso. pessoas que de mente aberta ganham esse rótulo. Perfeito. E ter a mente aberta, ter uma mente artística, teoricamente, não quer dizer que você é doido. Não quer dizer que você é Não, alienado da realidade
Não é porque você passa numa rua e olha um outdoor e pensa, nossa, aquela foto ela podia estar virada para cá, porque artisticamente falando eles fotografaram errado, e tal. Não é porque você pensa um pouquinho diferente que você é alheio ao mundo real, né? Você não é não é nem um ser especial e nem um ser que falta alguma coisa. É uma pessoa comum, só que vê um mundo com um olhar um pouco É um, mais artístico. é um olhar diferente. Mas isso não desmerece, né? Não é não é um demérito do artista para ser no mundo acadêmico. Eu acho que eles focam muito, na minha opinião, em cursos de artes, a não ser aqueles os cursos de artes que você paga R$ 3.000 que seu pai e sua mãe banca, e é uma puta de uma escola bem renomada, e você tá lá para dizer para seus amigos que está fazendo arte, arquitetura, designer, moda, não sei o quê. E aí sim, é bacharelado, é uma semiótica, é todo um floreamento que eles fazem aí sim, saem os artistas na cabeça deles top de linha. Mas a grande maioria das faculdades focam em formar professores para formar professores no futuro. Ou para fazer Mas ele não bandeirinha. forma um artista. Não forma um artista. Porque assim, quando eu fiz faculdade, também fiz. Acho que eu garanto que 98% das pessoas que se formaram junto comigo não sabe desenhar um traço. E apesar que teve essa disciplina, mas era para ter currículo na disciplina, mas porque aprenderam, ninguém aprendeu nada. E quando eu comecei a dar aulas, isso há 23 anos atrás, eu comecei tentando explicar como é que eu queria aprender. Eu não queria que o professor começasse riscando a tela para mim, mandasse eu fazer o bloqueio das cores e refinasse a tela e mandasse eu assinar e ir para casa. Isso não existe na minha vida. E Sim. eu não queria ensinar os meus alunos a ter essa dependência de o professor deixar lindo para sair do ateliê. Vai sair garrancho porque é o máximo que você consegue nesse momento. O próximo quadro vai estar menor, no próximo ano vai estar bem melhor, Ah, no ano seguinte você vai estar rindo daquilo que você fez, mas é sua trajetória. sim. Com a gente acontece isso, né? Tem quadros hoje, inclusive vídeos que eu faço para o YouTube, que eu fiz em 2008, 2012, 2013, que eu olho e falo, meu Deus, eu tô quase tirando esse vídeo do canal porque tá muito feio, tá muito mal feito. Enfim, a gente evolui também, né? O aluno também tem que evoluir. Mas eu acho, assim, que falta... não é nem... Eu acho que é respeito pela disciplina em si, porque eu já falei muitas vezes, a arte está em tudo. A arte está na nossa vestimenta, na moda, no designer de interiores, no design de veículos, no design de máquinas. A arte está em tudo. A arte conta história, né? Conta a história desde Conta história, conta o homem das história. cavernas, ou a pintura rupestre, até hoje. O A homem arte sempre teve a necessidade de se expressar através da arte. Não é de hoje. e é considerada uma disciplina menor. Não é achismo, tá? É sim. Eu já fui professor de escola estadual e o professor lá chega em época de festa junina tem que ficar cortando bandeirinha com os alunos. Não, fala sério, né? Isso é um absurdo, entendeu? Assim, pô, se é um movimento para cortar bandeirinha, pega todos os professores de matemática, biologia, inglês e vão cortar bandeirinha. Não tem que ser o professor de artes, porque pegar uma tesoura e cortar uma bandeirinha, qualquer um sabe fazer. Não precisa ser formado em artes para isso. Quando pergunta, você faz o quê? Eu sou artista plástico. Sim, mas qual o seu trabalho? É isso Oi? aí. É isso aí. Mas assim, é legal poder contar, porque tem os prós e os contras da profissão, né? É uma profissão prazerosa, né? Acredito que você deve amar o que você faz. Com certeza. E tem os perrengues, tem percalços no caminho. Por exemplo, entrevistei um querido artista amigo, acabei ficando amigo depois da entrevista, que tá passando por momentos difíceis, é, que a gente sabe que todo artista passa. Alguns têm coragem de expor essa situação e outros não, porque acha que vai se diminuir como artista. Eu já passei muitos perrengues na vida, ainda passo, né? Acho que perrengue a gente não para de passar nunca. Mas é uma profissão que a gente ama, né? Ninguém. Você que tá assistindo esse vídeo aqui vai achar, pô, o artista é rico, ou o artista é vagabundo mendigo que fica ali na calçada desenhando. Não é assim. Não é nem rico, nem pobre. É um artista, é um trabalhador como qualquer outro. E você já passou alguns perrengues nessa profissão? Ah, sim. Eu tenho ateliê próprio, né? E tem horas que o ateliê está lotado, que falta até vaga, e tem hora que parece que todo mundo
foge no mesmo momento. Ah, eu adoeci, eu viajei, vou fazer uma cirurgia, some. Só que o aluguel, condomínio, energia, o funcionário que está lá para abrir, para limpar, para organizar tudo, continua. Claro. E aí você passa por esses apertos, porque minha renda, basicamente, vem de aulas. Quando Tá. eu vendo, eu digo que 40% da minha vida é artista plástica e os outros 60% é professora. Perfeito, gostei disso. Então, quando eu vendo uma tela, para mim é um bônus. Eu não dou a devida atenção como artista, mas como professor eu sempre tento melhorar a minha forma de comunicação, investindo em equipamentos, investindo numa melhor iluminação, no melhor áudio. Meus primeiros vídeos foi com um telefone horrível, eu não tinha nem limpado a lente ainda. Eu pensava, que vídeo horrível, que está muito baixo. Assim, eu sei, mas ele está com quase 200 mil visualizações, eu não vou tirar ele. Aí, quando você compara com os atuais, você sente um orgulho. É o máximo? Não, mas está bem melhor do que o de 3 anos atrás. É o melhor que eu posso Isso fazer, né? é o melhor que eu posso fazer. Então, tudo isso é investimento. Claro. E você falou que você se sente 60% professora. Qual o máximo de alunos que você já teve no seu ateliê? De quantidade? Presencial, É. eu já tive aula de domingo a domingo até a noite. A média de 60 alunos uma semana. Nossa. Era turma muito cheia, 15 pessoas. Tinha gente que ficava. Ah, eu fico aqui mesmo, sem usar cavalete, botava a tela no colo, não ia embora. Esse pessoal está querendo ficar aqui nesse desconforto, porque a média de turma são 5, Sim, claro. 6. Eu tinha 16 alunos numa sala. De manhã, de tarde, mais 16, no outro dia de novo. Mas aquilo estava me sufocando, porque eu não conseguia pintar. Os outros 40% estavam pedindo pinico. Eu preciso pintar. Eu não aguento mais só dar, porque você, quando está dando aula, você pensa para poder dar uma informação para o aluno. Faça isso, escureça aqui, clareia ali. Um workshop é um pouco diferente, a dinâmica, que você vai ensinar a Claro. mesma coisa Para todo para mundo. todo mundo. Mas no dia a dia, em ateliê, cada um está fazendo uma marinha, outro está no floral, o outro quer fazer uma figura humana sem estar pronto para fazer a figura humana. Sim. E aí fica querendo que eu. Não, mas não está bonito, porque você não está pronto. Ah, mas que eu queria dar para minha tia, eu queria dar para não sei quem, e fica naquela. Por favor, me ensina. Você acha que dessa porcentagem de... Vai, hoje, não sei- quantos alunos você tem hoje? Presenciais. Online? Presenciais. Ah, eu saí encerrando um monte de turma. Hoje eu sou da aula uma vez por semana lá no Museu do Estado. É, tem o quê? Então, juntando, Uns 8 alunos? juntando, tem mais, tem 12. 12. Tá. É, Nessa porcentagem que que já passaram na sua mão aí dos alunos, quantos por cento realmente queriam aprender e quantos por cento realmente só queriam produzir alguma coisa e dizer que foi ele que pintou? 20% queria aprender. E 80% queria produzir alguma coisa e dar para tia, para mãe, e dizer que foi ele que pintou. Sair de casa, Tem uma arte terapia. chegar com aquelas revistas nojentas, Galeria em Tela, Pintura em Tela. Eu quero fazer isso aqui, ó. É, É sério que tu vai pegar um professor que está aqui do teu lado para começar um negócio do zero, idealizar com você e tu vai copiar isso aqui? Não, melhore. Então, eu sempre fui contra a cópia, veementemente contra a cópia. isso é, ó, legal, um assunto legal. Você é contra a cópia de artista, de aluno copiando artista ou de aluno copiando fotografia? Artista. Então você, por exemplo, temos aqui um- uma foto, uma revistinha aqui do Alexandre Heider, e o aluno chega com você, ó, quero fazer essa paisagem dele aqui. Você fala, não, vamos fazer outra coisa, tal. Vamos tentar enxergar aqui uma foto real, tentar tirar as cores Sim, e passar para a tela. Essa é a sua sim. visão. Porque quando ele observa a foto, ele vai começar a dar a sua pincelada, a sua forma de expressão. Quando ele vê o do Alexandre, ele quer fazer como o Alexandre fez. Então, é uma cópia de Alexandre, não é de João. Nunca vai Tá, ser de João, vai ser sempre a cópia de Alexandre. entendi. É uma metodologia. E você teve muito, por exemplo, né? Eu dava aula, chegava a gente com o abraço
do Romero Brito. Romero Brito para pintar, chegava com o pôster dos Vingadores, do Homem-Aranha e tal. Já pegou essa turma aí do Romero Brito, do Homem-Aranha? Com certeza, com toda certeza. E dá muito trabalho você fazer com que ele desperte o seu olhar artístico, de querer se expressar, de olhar essa tela aqui, essa tela aqui só pode ser do Jaime. Olha essas cores. Esse traço aqui é do Jaime. Entendi. E as pessoas não têm mais isso. Quem é que você percebe só no traço? Pouquíssimos artistas hoje. Eu, assim, por exemplo, o Douglas Okada, ele tem uma característica muito grande. Tem alguns artistas, né, que você fala, putz, o próprio Alexandre Hadi que a gente citou aqui, fala, meu, ele Sim. tem aquele traço, o José Rosário na paisagem. José Rosário, sim. Túlio Dias, que está se recuperando aí, tem um traço específico, mas eu acho o Túlio Dias um pouquinho mais parecido com o Cláudio, com a galera de Minas ali e tal, tem um traço bem parecido. Acho que essa Luiz questão. Pinto, né? Tudo é da galera meio É, Luiz Pinto. é. Então tem a fonte que eles beberam, e às vezes eles vão modificando, mas é muito difícil. Por exemplo, a minha sorte é que eu faço uma coisa que quase ninguém faz, né? Não é que ninguém sabe fazer, é que não faz porque não vai ter paciente de tentar vender, que é pintura de rostos indígenas, que é um tema muito forte, Específico. é muito específico. Específico. Todo artista já pintou um indígena, mas um, dois, pegou uma encomendinha e tal, mas não pintou 3.000 quadros com temas indígenas, igual eu já fiz, entendeu? Então não eu tenho essa sorte de ter escolhido um tema, não técnica. A minha técnica também é um pouco diferente, que não é todo mundo que vai para cima. Por outro lado, a desvantagem é que não é todo mundo que quer comprar. Por exemplo, eu penso assim, né? Não sei como você pega as encomendas, mas assim, você é mais paisagista, retratista, natureza morta. Quais encomendas eles pedem mais para você? Qual tema? São as aves. Aves. Então, Principalmente as araras. eu tive um que pinta araras maravilhosas é o Peterson. Sim, Pô, muito realistas as araras dele. inclusive enfim, já pediram para mim os trabalhos do Peterson para me pintar, mas o que acontece? É, ele é muito bom, já entrevistei ele, eu já encontrei ele pessoalmente aqui no Imbu, ele já veio aqui no Imbu, contou um pouquinho do começo, falou também que se inspirava nas revistinhas que eu fazia lá tal, que eram horrorosas, coisas horríveis que eu fazia, morro de vergonha, que a gente acha que sabe, né? Depois de 10 anos você vê, putz, não sabia nada, né? Mas assim, as pessoas pedem, por exemplo, arara. As pessoas me pedem arara. Tinha uma época que eu falei, eu vou começar a pintar arara. Eu pintei um monte de arara, pus lá para vender na Praça do Imbu. As pessoas não queriam comprar rostos indígenas. Eu falei, pô, é um tema que não vende. Agora eu comecei a pintar umas araras de novo, misturado com os indígenas, tal, na minha técnica, no meu estilo. Uhum. Sabe essa coisa de se composer? E todo mundo tá querendo arara. Quer dizer, eu acho que eu não sei se é época, moda, não sei o que tá acontecendo. O que você acha disso aí? Eu acho que é onda mesmo. Eu passei um tempo fazendo muita paisagem, depois fazendo muitas frutas. Sempre gostei muito de pintar frutas porque eu fui aluna de Santana, que para mim era um dos melhores em natureza morta aqui do Norte e Nordeste. Então aprendi muito refinamento das frutas com ele. Tá. Mas aquela coisa de arrumar aquela mesinha com a jarrinha, com aquilo, eu não tinha saco para aquilo. Eu queria fazer as frutas no pé da fruta, um passarinho comendo a fruta. Eu achava que teria mais vida, teria uma cena para Tá. ser vista e não uma coisa montada. Não morta, né? Porque já fala natureza morta. Você queria fazer uma natureza viva, não natureza morta. Isso, isso. Então foi Entendi. uma pegada bem diferente lá nos anos 90, 2000. Não faziam muito esse tipo de pintura e eu vendia bastante esses pássaros, essas frutas, num contexto. E qual tema que você não gosta de fazer de jeito nenhum? Eu tenho o meu tema, né? Que é flores. São flores. Não gosto de fazer flores de jeito nenhum. Não tenho. Não é para mim. Tesão. Não é para mim. Qual que é o tema que você não gosta de fazer de jeito nenhum? Eu também não sou muito fã das flores, sei fazer, não ficam feias, mas eu não acho que ela tenha a mesma vibração quando eu faço um arara, quando eu faço
frutas, também abomino abstrato. Eu acho um desperdício de quem é realista fazer um abstrato. A gente não sabe, não sabe, a gente não sabe. Mesmo porque a gente não sabe. Tem ótimos pintores de abstrato, mas eles não sabem fazer uma casinha, mas sabem É, fazer uma composição de cores lá maravilhosa. Você fala, meu, eu vou fazer isso aí. Aí você tenta fazer, sai um. Você quer deixar a escola acadêmica num abstrato, aí sai um negócio todo torto. Não sei se já aconteceu isso com você. é difícil. A gente quer detalhar o que não é para detalhar. E vem cá, e aí me conta, há quantos anos você começou seu canal no YouTube e se dedicou a isso? De verdade mesmo, 2017. O canal ele existe desde 2012, mas apenas em 2017 que eu comecei a ter uma regularidade no canal. E, e no seu foco na época era o quê? Era o que que você que te passava na cabeça? Eu vou fazer uns vídeos aqui pro YouTube, mas para quê? O que que você queria fazer? Eu achava que todo mundo ensinava da forma que eu ensinava. A Ah, verdade era essa. Então, eu vou divulgar para mais pessoas que não têm acesso, talvez, à pintura e assistir um vídeo e conseguir pintar. E o que me surpreendeu foi todo mundo falar: nossa, que didática! Finalmente eu consegui entender o que era isto. Já vi muitos vídeos, já assisti muitas aulas, mas você simplificou e não tem como não entender. Disse, sério, que você não sabia o que era uma cor análoga. Aí vou falar da sombra natural. Qual é a certo. sombra natural para um alaranjado? Olha, a sombra precisa ter a presença da cor que está na luz. Não é preto que é sombra e não é branco que é luz. Certo. Você vai ter que saber quando vai ser branco e quando vai ser amarelo. E explica os porquês da temperatura da cor. Meu Deus, faz todo sentido. Agora eu entendi. E foi assim essa pegada do canal, de simplificar o que era muito técnico, que a pessoa lia, mas não conseguia transformar aquilo para pintar. E deu e tá dando certo, né? Está dando certo. Aí no É uma escola mesmo. Quando você entra no curso, você vai começar fazendo linhas. Poxa, mas eu queria pintar. Sim, você sabe fazer uma linha reta. Quando é que você pega no lápis para fazer uma linha reta? Nunca. Então, quando você for pegar no pincel, vai ficar tudo tosco. Vai fazer sim, uma árvore, vai ficar aqueles galhos mal feitos, grosso, fino. Vai fazer uma casa, parede torta. Por quê? Porque não treinou do princípio. Moldar a mão para que consiga fazer um círculo, o círculo ter forma para ser uma laranja, uma maçã. Colocou um objeto na frente do outro, ele não consegue fazer o de trás. Fica torto, como se ele quisesse fazer selfie. sim. Ou faz o fundo contornando o objeto que está na frente, né? Acontece. Exato. Acho que um dos maiores erros dos alunos, não sei se acontece com você assim. Imagina que tem eu aqui, ó, faz o contorno aqui, aí tem um fundo que é um degradê. Aqui começa um terra e vai clareando para cá. Aí o aluno faz o quê? Ele começa a pintar contornando o objeto, a figura que está na Fica frente, uma aura. e fica uma áurea assim. Aí você fala assim: olha, o que está atrás do objeto, da fruta, do jarro, do que tá da pessoa que está na frente, ele não muda conforme o que está na frente. Você não pode ficar contornando, você tem que pintar imaginando que você está passando por trás. E esse é um dos maiores erros dos alunos que eu vejo quando faz natureza morta A ou atmosfera. Não consegue atmosfera, né? compreender a atmosfera. Que parte do que está na sombra precisa se misturar com o que está no fundo. É tudo muito cortado. Sim, Então recortado, né? parece um monte de colagem. Sim. E E quando você consegue perceber isso, quem está mais atrás vai estar mais envolvido nessa cor do fundo, mais sombreado. Quem está mais na frente vai receber um pouco mais de luz, vai projetar uma sombra um pouco mais marcada. Quem está mais atrás vai ter uma sombra um pouco mais difusa. Isso com exercícios muito, muito simples, com esferas. Porque a pessoa quer logo fazer a natureza morta com laranja, com maçã, só que ela não entende o fundamento, então ela se perde. é Então a gente verdade. abstrai a realidade e vai para a coisa mais geométrica mesmo da coisa. Escola. Qual que é o maior erro aí? A gente citou um desse aí que eu falei, né? Mas qual que é o maior erro de principiante que você encontra aí nas turmas, tanto online quanto presencial, que os alunos cometem aí e você sempre tem que estar falando a mesma tecla? Tempo de secagem. Já começa com a tinta muito grossa
e aí não espera aquela camada secar, que já está grossa, que deveria ser fina, e sobrepõe outra, e começa o desespero das camadas que não, a tela já está saturada. E começa o desespero, mas eu não consigo fazer o detalhe. A tinta toda Fazendo empastada. É. Toda empastada. Então, é algo que eu deixei muito... Olha, agora eu desenho. Depois do desenho, o que é que vem? Esboço. Depois do esboço, o que é que vem? A retomada da pintura, o refresh. Depois do refresh, a gente vai começar a refinar. Então, começavam pelo refinamento. Sim, o grande problema do aluno é que ele quer começar pelo fim, né? Pelo acabamento, né? A cor clara que você vai pôr por último lá, naquele pinguinho de branco que você faz lá na maçã que tá iluminada, eles já querem começar com aquele branco iluminando a maçã. Não tem camada. Não tem camada. Ele deixa o espaço. Ou então deixa o espaço de onde vai ser o branco. Exatamente. Deixa o espaço de tudo. Como é que funciona o seu curso online? É uma mensalidade ou é um pacote completo que a pessoa compra? Eu nivelei os meus cursos, começando com o primeiro nível, desenho, onde só estuda linhas. O trabalho todo no linear. Ninguém vê luz, ninguém vê sombra, a gente estuda perspectiva, estuda regras de alinhamento, mas sem sobreamento. Essa é a primeira fase. Passa para a segunda fase, a gente vai começar a colocar volume nisso aí, onde vai estar entrando as sombras. Para só então começar com a teoria das cores. Nada de pintar nada ainda. Tudo estudo. E vai subindo o nível. Então é gris 1, gris 2, croma 1, croma 2, croma 3, até chegar no intermediário. E cada vez se exigindo mais do material, do pincel, do preparo da tela. Tudo isso vai sendo mais exigido conforme o nível de entendimento do aluno vai subindo nesses níveis. Entendi, mas... Então, cada nível desse tem 5 módulos, cada módulo com um fundamento. Aquele aluno desavisado que chega, eu já quero pintar um primeiro quadro na primeira semana, assim, um quadro na primeira semana e tal, e tem que passar por todo esse processo, o que você faz? Ele reclama, você consegue convencer ele a fazer esse processo? Ou ele já fala, professor, já fiz o exercício 14, tá pronto? Muitos entram achando que pintam, eu já pinto há 15 anos. Tá certo, vamos começar pelo desenho? Sério. Me dê 15 dias. E quando ele vai, ele não consegue fazer um círculo. Como é que eu posso me atrever a dizer que eu pintava se um círculo que eu estou apanhando para fazer? Faça um cubo, não faz o cubo. Faz um paralelepípedo, faz uma coisa longa demais. Ele não percebe que precisa de distorção para que os 4 lados pareçam iguais. Então, ele vai se surpreendendo por não conhecer coisas tão elementares, tão fundamentais. Básicas, então, ele tem que... Básicas. Extremamente básicas. Porque às vezes o cara fala assim, bate com orgulho, né? Eu sou autodidata. Mas isso não quer dizer que isso é um privilégio, uma vantagem. Às vezes quer dizer que é uma falta de alguma coisa que você deixou de aprender lá no passado que facilitaria muito sua vida. Às vezes, conhecimento técnico, porque as pessoas confundem conhecimento técnico com criatividade. Ninguém quer tolir a criatividade da pessoa e falar, não, você não... Mas não existe criatividade sem técnica. Você não vai conseguir pintar uma coisa maravilhosa se você não tiver tido uma técnica. Eu sempre uso o Picasso como exemplo. Ele era um ótimo acadêmico, só que ele foi para o cubismo graças à técnica que ele tinha. Ele conseguiu desconstruir a técnica acadêmica dele para o cubismo porque ele tinha técnica. Se ele fosse uma pessoa que ele nunca estudou na vida, ele não ia chegar naquele resultado. Não teria maturidade para pintar como uma criança. Exatamente. Que ele fala. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, a nossa entrevista já está acabando aqui, o nosso tempinho já apitou aqui, a gente tem mais alguns minutos. Materiais, que materiais você usa? Obviamente você trabalha, acho que mais com óleo, né? Quais marcas que você trabalha? Agora, eu acabei de lançar o curso de acrílica, o pessoal pedia muito, porque acompanhava o canal, e disse, olha, eu sou alérgica, eu amo sua didática, mas eu não posso pintar com tinta óleo. Então, eu ficava pedindo, faz um curso de acrílica, faz um curso de acrílica. Então, no mês passado foi que eu lancei meu primeiro curso de acrílicas. E minha paleta, ela é extremamente básica. Trabalho com 8 cores, a tinta óleo, e 10 cores com a tinta acrílica. Só. Qual marca que você gosta de trabalhar? A tinta óleo eu tenho usado da Jowls. Ela
procura chegar ao máximo no nível das tintas que a gente só tinha acesso fora, Tá. deixa muito no chinelo as nossas nacionais, né? E procura sempre estar lapidando, melhorando o material. Então, ultimamente, eu tenho indicado a Jowls e nas acrílicas eu tenho usado a Cofix. Eu acho que ela é superior Tá, sim. à concorrente dela. Tá. Perfeito. E quantos alunos você tem hoje online? Você tem? Você sabe dizer? Entre 450 e 500 alunos. Nossa senhora. Eu não... E tem que dar muito feedback, né? E eu corrijo um por um, viu? Hum, O dia tem Tem 24 correção. horas. Aí onde você mora, o dia tem 24 horas? Não, mas assim, o grupo ele fica aberto de 8 da manhã até as 18 horas para mandar as tarefinhas. Depois disso, eu fecho o grupo e eu vou corrigindo conforme eles vão mandando. Tá vendo aí, pessoal do meu grupo? Para de ficar mandando mensagem 11 da noite no domingo aí, por favor. Fecha o Brincadeira. grupo. Eu É, digo, minha gente, online não quer dizer 24 horas, não. Não mande exatamente. nada, não mande Esses meu dias eu tava privado, que respondendo, fica sem esses dias replay. eu tava respondendo um cliente no Instagram, 11h45 da noite. Ela me mandou mensagem 11h45. Você pinta o retrato daqui? Pinto. Aí eu comecei, fui pro computador, porque eu gosto de responder no computador. Deu meia-noite e meia, a gente fechou o negócio. Porque artista não tem hora pra dormir, né? Acho que eles acham que não. Eu não vou Eu dispensar. nunca. Horário comercial, mas para atendimento de dúvidas de aluno e de aula, de correção, tem um horário determinado. Agora, eu encomendo, se me acordar, eu acordo para eu abrir Claro, a então, tela. eu não perco encomenda, não, filho. 3 horas da manhã você pode mandar mensagem, viu? Aí? Eu tava dormindo. Não, Tá dormindo, não. Eu sempre falo não. assim, a gente tem aqui em casa a gente fala assim, eu vendi um quadro de cueca, quer dizer o quê? Que eu tava dormindo, sei lá, assistindo televisão e a pessoa pede. Essa é uma das vantagens de ser artista plástico. Mas aí chega no final do ano, como você falou aquela hora. Aí o pessoal fala assim: ah, eu vou viajar agora, dia 15 de dezembro, e volto só em fevereiro. Aí você faz o que com as mensalidades, hein? Aí o que acontece? A gente fica sem aluno. Acontece isso com você, né? Presencialmente era o que mais me. Doía, né? Eu tinha alguns alunos que diziam, não, ela não pode ficar sem receber em dezembro. Pagava a mensalidade sem nem pisar no ateliê. Não, se a gente for na academia de ginástica, a gente paga, no colégio a gente paga. Por que a professora que está com a gente o ano todo, a gente vai deixar ela na mão em dezembro? Eles não. Mas eu não estou estudando, como é que eu vou pagar para quê? Enfim, mas é a vida, é a profissão que a gente escolheu. Poliana, a gente está chegando no final aqui da nossa entrevista. Foi rapidinho. Falar de arte passa rápido, né? Ou, É um assunto que a gente gosta. Você tem algumas considerações finais, um recado para a galera? O que você quiser falar, o momento é agora. bom, foi um prazer, né? Conhecer um pouco mais do Jaime, conversar com vocês e não procura não copiar, procure entender, pintar de forma consciente, para quando as pessoas verem o seu quadro exposto, ele ter uma outra valorização. Então, essa consciência artística é o que eu procuro passar para os meus alunos, que ele é único, tanto como pessoa quanto como sendo artista. Então, quando você copia, você joga fora isso que você tem, tão precioso. Legal, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer você ter tirado um pouquinho do seu tempo aí para conversar com a gente aqui, contar um pouquinho da sua história. Foi uma entrevista um pouco mais curta que as anteriores, porque as entrevistas acima de 1 hora agora no YouTube estão tendo vídeos acima de 1 hora, estão tendo poucas retenções, ainda mais assuntos específicos como arte. Nosso canal a Sim, gente sofre, né? Não é fácil ter um canal de arte aqui no Brasil ainda, porque se fosse falando besteira, bobeira, fazendo pegadinha fake, teria milhões de visualizações. Mas como é um assunto muito específico, é cultural, tem poucas visualizações, mas também foi uma escolha nossa, né? E a gente sim. continua batalhando, né, Poliana? Então, Nosso lugar é o sol. queria te agradecer, muito obrigado por você ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, viu? E se o pessoal quiser, a gente faz uma entrevista número 2 aí, mais para frente. Ok. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí. A gente está começando, retomando aqui as entrevistas de 2023. E já sabe, né? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Depois dá um pulo no canal dela lá. Se você não conhece, Poliana Ferreira.
vou deixar o link aí na descrição. Se você já é inscrito, deixa aquele joinha maroto e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Beijo!